Olá, meus amigos, tudo bem? Bom estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma semana, podendo estudar, ler um pouco a Bíblia com vocês. É minha última semana aqui em Florianópolis. Semana que vem estamos voltando lá para o Pará para continuar o nosso curso no seminário, né? Estávamos nesse período, por causa da pandemia, fazendo o estudo à distância e a partir de semana que vem, graças a Deus, estamos muito felizes de retornar à nossa casa lá no Pará, continuar nossos estudos e nosso ministério por lá. Peço também que os irmãos estejam orando por tudo isso, né, pela nossa chegada lá, pelo nosso translado, vamos de avião para lá. São muitas horas de voo e com todo esse perigo de pandemia, com todo esse perigo de doença, que Deus continue nos guardando. Conto com a oração de vocês. Falando em oração, vamos começar nossa aula também orando ao Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de mais um dia estudarmos a Tua Palavra, de podermos caminhar juntos, aprendendo aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha estar agora, Pai, falando tanto no meu coração como de cada um dos meus irmãos que está ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo das cartas de Paulo. Já passamos aquele período das cartas que ele escreveu ao longo da sua atividade missionária. Vimos então que Paulo estava preso agora na sua primeira prisão em Roma, né? Primeira vez que ele foi preso em Roma. Já vimos as outras cartas, né? Vimos Efésios e Colossenses, e hoje vamos ver as duas últimas cartas desse período que ele está nessa primeira prisão em Roma, que são as cartas de Filipenses e a carta de Filemão. Vamos começar então pela própria carta de Filipenses, né? Primeira vez que nós temos menção de Filipenses no Novo Testamento está lá em Atos 16, 12. Coloquei inclusive aí para os irmãos poderem ver o versículo. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Então, aqui está o relato da segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo, então, depois de ter aquela visão do homem macedônio, vocês vão lembrar comigo lá da aula que eu dei, na primeira aula a gente falou disso, que Paulo tinha visto um homem macedônio acenando para ele, e ele entendeu da parte do Senhor que era para ele atravessar para a Europa, para conseguir então que o evangelho chegasse na Europa. E é nesse período que ele faz a sua primeira viagem à cidade de Filipos. Falando um pouquinho do contexto, do histórico da cidade, o seu primeiro nome havia sido Crenides, né? Que significava lugar das fontes. Era uma cidade muito importante na Macedônia, como a gente viu no versículo, a primeira da Macedônia, ou seja, a maior da Macedônia, e colônia romana. Ela é uma cidade muito antiga, mas em 306 a.C., o pai de Alexandre Magno, também chamado de o rei Filipe da Macedônia, conquistou essa cidade. Por isso ela foi trocada de nome, de Crenides, agora se chama Filipos, em homenagem ao pai, né? Filipos, então, Filipos está situada bem no meio daquela via célebre conhecida de Roma, chamada Via Ignitia, ou Ignatia, que ligava Roma à Ásia Menor, naquelas estradas de Roma, que são bem conhecidas. Ficava assim a cerca de 12 quilômetros da costa do mar Egeu, junto ali no limite entre Macedônia com a região da Trácia. Ela pertencia como colônia romana desde 1167 a.C., mas a partir de 31 antes de Cristo, ela começou a desfrutar de privilégios de colônia mesmo. O César Otávio Augusto, ele mandou que a cidade fosse um dos locais onde os soldados aposentados se instalassem. Então, isso fazia com que a cidade tivesse diversos benefícios por acolher esses soldados. Então, ela tinha redução de impostos, ela tinha um grande comércio, então tinham diversos privilégios que eram otorgados a essa cidade. E Paulo, então, na sua segunda viagem, ele vai até Filipos e ele que funda a igreja de Filipos, lá em Atos 16. E durante toda a vida de Paulo, os irmãos da igreja dos Filipenses ocuparam um lugar muito especial no coração.
Paulo escreve aos Filipenses com muito afeto, com muita alegria, e a epístola que ele escreveu, essa carta que ele escreveu, ele realmente, isso fica muito claro, esse sentimento de alegria que ele tinha junto com os irmãos. A gente vai ver na carta Paulo agradecendo sobre o sustento que os irmãos levantaram, isso é bem marcante na igreja. E durante essa segunda viagem missionária, como eu comentei com vocês, ele tem essa visão do homem macedônio, parte para lá, e ele funda então a primeira igreja em solo europeu. É a primeira vez que nós temos o evangelho chegando, uma igreja sendo formada em solo europeu. E desenvolve com ela esse relacionamento que vai ao longo de toda a sua vida ministerial. E ele visita de novo essa igreja lá na sua terceira viagem missionária. Na sua primeira estada, ali na primeira vez que ele passou na segunda viagem missionária, nós temos então o relato dele sendo preso. Não sei se vocês vão lembrar desse relato de Paulo, quem quiser abrir comigo, lá em Atos 16 vai estar escrito isso. Deixa eu ver, Atos 16. Onde ele é preso e ele é açoitado, mas eles ficam cantando hinos a Deus. A gente comentou isso lá na primeira aula, né? Vamos ler o relato então. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então tem que lembrar que esse é o episódio onde o carcereiro, logo depois também, ele vê que todos fugiram, ele vai se matar, e Paulo fala, não, nós não fugimos, nós estamos aqui no fundo, pode ficar com calma. O carcereiro acaba levando Paulo e Silas para a casa dele mesmo, e ele e toda a sua família se convertem. Então, a gente percebe Paulo, na sua primeira passada, lá pela região de Filipos, já sofrendo muito, sendo preso, sendo torturado, mas manifestando alegria dentro da prisão. E agora, ele está de novo preso uma década depois, dá mais ou menos uns 10 anos depois dessa primeira passagem, ele está preso de novo, né, agora em Roma, e novamente ele está falando sobre a alegria. Ele e Silas já manifestaram essa alegria, mesmo se eles foram, gente, açoitados de maneira horrível, eles estavam todos doloridos, cheios de feridas, largados numa prisão úmida, com as feridas infeccionando, e eles estavam lá louvando a Deus e agradecendo, e agora de novo ele preso, e ele manifesta essa alegria. Em Filipenses 4:4 a gente vê, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A vida cristã de Paulo era marcada por esse sofrimento. E ele fala que o cristão vai ser marcado por esse sofrimento. Nós realmente sofreremos por Cristo, mas a alegria é a marca do cristão, mesmo em meio a tudo isso. O motivo do porquê Paulo acabou escrevendo essa carta aos Filipenses era porque ele queria agradecer o sustento que tinha sido levantado. A igreja de Filipos sabia da condição de Paulo preso. Ele estava preso em casa, ele não estava na cadeia, já que ele não tinha sido julgado, era uma prisão domiciliar. Mas mesmo assim ele precisava pagar um aluguel, ele precisava ter os cuidados da casa ali que ele tinha, né, alimentação e tudo mais. Então a igreja de Filipos resolve levantar uma oferta entre os irmãos, provavelmente uma oferta em dinheiro entre os irmãos, e enviam isso para Paulo, através de um irmão chamado Epafrodito. Né? Quem quiser acompanhar, vamos agora para Filipenses mesmo, capítulo 4, versículo 18. E durante essa permanência de Epafrodito, um dos irmãos ali da igreja de Filipos, ele teve uma doença muito grave enquanto ele estava ali visitando Paulo, e ele quase morreu. E a igreja fica sabendo disso, né? Provavelmente alguém que estava em Roma foi para lá e contou para eles. Então a igreja estava muito preocupada com Epafrodito também, além de com Paulo. E Paulo aproveita para escrever essa carta acalmando os irmãos e enviando Epafrodito também de volta, falando, olha, tá tudo bem, não precisa ficar ansiosos, né? Tudo já passou. Então esse é o motivo principal do porquê essa carta foi escrita. Primeiro, para louvar a Deus pela recuperação do irmão, e segundo, para louvar a Deus pelo sustento que a igreja tinha levantado para Paulo.
E como que é então estruturada essa epístola? Como que a gente consegue perceber ela sendo formada? Em primeiro lugar, Paulo, ele começa a sua epístola de maneira bem característica, como ele faz, como a gente já viu em todas as outras cartas, né? Dando graças a Deus. Ele sempre ressalta algo bom, salvo algumas exceções, mas na maioria das suas cartas ele ressalta algo bom, e aqui ele ressalta o amor que os filipenses têm. E ele diz que está orando por que isso cresça e que eles cresçam mais na fé também. Embora ele estivesse na prisão, ele mostra aos filipenses de que o evangelho não vai parar. Como ele mesmo fala no capítulo 1, Cristo estava sendo pregado. Então, eu estou preso, mas o evangelho não parou de ser pregado. Eu estou trancado em casa, mas a minha casa é uma fonte de pregação do evangelho, de pregação da palavra. Ele pregava para os soldados, as pessoas iam visitar, ele pregava. Então, estando eu morto ou vivo, Cristo está sendo pregado, e isso está resultando em salvação. Então, ele se alegra muito com isso, né? E seguindo, ele introduz aos filipenses algumas exortações quanto à vida cristã. Não que ele estivesse chamando a atenção, mas Paulo gostava de instruir as igrejas, e ele tinha muito amor também pela igreja de Filipos. E então ele fala, vou dar algumas dicas para vocês melhorarem a sua comunhão com Deus, o seu crescimento na fé. E a primeira dica que ele dá, o primeiro conselho, exortação que Paulo dá, é de permanecer fiel mesmo no meio ao sofrimento. E ele podia falar isso, porque se tem alguém que sofreu por Cristo, foi Paulo. Então leiam comigo lá capítulo 1 de Filipenses, versículos de 27 a 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso na parte de Deus. Fiquem firmes, estáis firmes no evangelho, na pregação, na fé, no espírito. Então, que eles usassem o próprio exemplo de Paulo, que estava ali sofrendo novamente por Cristo, para que isso crescesse neles, essa esperança em Cristo, a força que só de Deus pode vir. Em segundo lugar, ele dá outra dica para eles, indicando que eles permaneçam atenciosos para com os outros, usando o próprio exemplo de Cristo. Então, lá no capítulo 2, já iniciando o capítulo 2, ele diz isso: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada, não tenhais cada um em vistas o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, que vocês possam ver o exemplo de Cristo e não façam nada por partidarismo ou vanglória ou por glória própria, mas sim para o crescimento da fé, com atos de misericórdia, com afeto para os outros, que a igreja esteja atenta àquilo que a sua comunidade onde está inserida precisa. Então, isso a gente aplica nas igrejas até hoje. A igreja tem que estar atenta, tem que estar alerta aos de fora, não somente aos de dentro, para que assim a gente consiga propagar mais ainda o Evangelho. E ele continua com os seus conselhos. O próximo conselho que ele dá é evitar o mal e viver irrepreensivelmente. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão,
nem me esforcei inutilmente. Quero destacar aqui o versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Gente, é a nossa situação. Hoje, o mundo está cada vez mais pervertido e corrupto, né? A corrupção é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no Brasil, muito maior do que a violência, do que a falta de estrutura básica. A corrupção é o que destrói o nosso país, e o brasileiro está inserido nisso, e infelizmente a corrupção faz parte da cultura brasileira, o bom e velho jeitinho brasileiro de ser, né? Esse jeitinho de enganar, de tirar proveito, isso está entremeado em nossa cultura de uma maneira muito forte. E o que Paulo fala? Sejam irrepreensíveis, inculpáveis. O que é isso? Que Deus olhe para vocês e não ache culpa. Não caiam nesses pecados, mesmo esses que estão entremeados em nossa cultura, que muitas vezes adentram dentro de nossas igrejas, mas que vocês se permaneçam irrepreensíveis. É uma maneira santa de viver, ser santificado. Então Paulo deixa esses 3 conselhos já logo de início na sua carta. Ele gosta tanto da igreja que ele vai dando lições para que eles possam relembrar disso. Paulo não está acusando a igreja de nada, diferente do que ele fez com Gálatas, do que ele fez em 2 Coríntios. Ele não está acusando a igreja, ele está simplesmente exortando para que eles possam crescer mais em amor, em fé, em maturidade cristã. Depois disso, ele já inicia, no próprio capítulo 2, uma breve notícia dos seus companheiros. Ele vai falar sobre Timóteo, ele fala sobre Epafrodito, ele fala aos irmãos que assim que ele tiver uma decisão, ele não tinha sido julgado ainda, a gente sabe que ele foi para julgamento, e nesse primeiro julgamento ninguém apareceu para acusar, então César fala, não, se não tem ninguém te acusando, pode ir embora. Então ele é solto, né? Mas aqui ele não tinha ainda passado por esse julgamento, e então ele escreve no capítulo 2, no final do capítulo 2, indicando aos irmãos que assim que ele tivesse alguma decisão, ele vai enviar Timóteo para eles, para que Timóteo leve então as notícias. E Timóteo estava com Paulo, andava junto com Paulo. Mas que no momento ele estava mandando Epafrodito de volta, né? Epafrodito é quem tinha levado os donativos lá que eles tinham levantado como oferta, e ele estava então mandando ele de volta para a igreja, que ele já tinha cumprido o papel dele. E ele inicia então, no capítulo 3, falando sobre a diferença que existe entre a verdadeira e a falsa retidão. Por quê? Os judaizantes, que tomavam boa parte também dos problemas das igrejas ali ao redor, né? A gente vê Paulo combatendo eles o tempo inteiro, eles falavam que se você não viver de modo justo, você não pode ser salvo. Paulo falava o contrário, ele falava, não, se você não vive de modo justo é porque você não é salvo. O cristão, ele tem que se moldar de acordo com a mente de Cristo, com o caráter de Cristo. Então, se o cristão não está revelando no seu modo de vida justiça, santidade, ele não é salvo. Então, ele ainda precisa conhecer a Cristo, ele ainda precisa se entregar e mudar o seu modo de viver. Então, Paulo é muito mais enfático nisso. E ele, então, no seu capítulo final, vai resumir diversos assuntos e diversos ensinamentos. Em primeiro lugar, ele exorta que os membros da igreja devem ser moderados. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, sem excessos. É isso que ele está querendo dizer, ser moderado, sem excessos. Então ele fala, isso tem que ser uma marca do cristão, a alegria e a moderação. Em segundo lugar, ele fala sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando que essa paz vai conseguir isso? Quando nós vai conseguir adentrar o nosso coração? Quando nós não andarmos ansiosos. Gente, nesse período que nós estamos vivendo hoje, eu tenho visto muito isso, conversando com pessoas e observando, a gente tem percebido a ansiedade crescendo muito. Nós não sabemos como é que vai ser o futuro, né? O mundo está mudando, e mudando de uma maneira muito drástica, muito forte. Com essa pandemia, os nossos costumes mudaram completamente, a nossa vida, a nossa rotina, tudo mudou.
E a gente não sabe quando isso vai acabar. Não temos noção. Toda hora a gente pensa, não, agora o vírus está diminuindo, de repente nós temos um novo surto. Não, agora está acabando, e não está, e vai voltando. Aqui em Santa Catarina estamos passando muito por isso essa semana, eu creio que vocês tenham acompanhado, quem é daqui mais próximo, tem acompanhado o surto crescente que nós tivemos de novo. Nós estávamos muito bem, estávamos caindo, as UTIs já estavam bem mais livres, agora tudo voltando a crescer. Então, isso gera em nós essa ansiedade. Eu tenho visto muita gente sofrendo por isso, né? Tenho visto casos, alguns amigos relatando depressão, síndromes de ansiedade. Gente, essa carta é uma lição muito forte para a gente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês têm alguma coisa que está preocupando? Que ponham isso diante de Deus, que sejam conhecidas diante de Deus. Façam petições, orações, súplicas, ações de graças para Deus. Porque quando a gente consegue entregar tudo na mão de Deus, é aí que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preenche o nosso coração. Quando a gente consegue colocar aos pés de Cristo tudo aquilo que está nos dando medo, toda essa ansiedade, toda essa incerteza no futuro, é aí que a paz de Deus adentra o nosso coração, preenche o nosso coração. A seguir, Paulo continua essas lições que ele está dando. Estou dando um pequeno resumo do que a carta fala, mas ele ensina sobre as características de uma vida nobre e piedosa. No versículo 8 do capítulo 4, ele vem falar então: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. E eu faço novamente uma aplicação para nós hoje aqui, neste período que estamos vivendo. O que tem ocupado o tempo de vocês? Creio que a grande maioria está passando por um período, assim como estamos passando aqui em casa, de muito tempo dentro de casa, muito mais do que a gente ficava, né? As pessoas, em sua grande maioria, estão trabalhando de casa mesmo, ou trabalhando com períodos reduzidos, como a gente está tendo aqui em Florianópolis, no comércio. Então, nós temos muito mais tempo, entre aspas, né, livres dentro de casa. E o que tem ocupado o vosso pensamento? É televisão, é filme, é série, é internet? O que você tem visto na internet? Faça esse crivo, essa peneira de tudo que você tem visto, ouvido e lido. Isso é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama? Tem alguma virtude nisso tudo que você está fazendo? É isso que Paulo está falando para os irmãos da igreja. Irmãos, pensem naquilo que vocês têm feito. O que tem ocupado vossa mente, a sua cabeça? O que você está mais pensando? Isso que vocês estão fazendo é justo? É puro? É reto? Isso condiz com a vida de um cristão? Isso condiz com a vida de Cristo? Então que isso também sirva para nosso próprio crescimento e para a gente poder rever muito do que a gente está fazendo nesse período de quarentena. Não sabemos quando vai acabar, como eu acabei de falar. E em seguida, Paulo, então, conclui a sua carta com gratidão a tudo aquilo que ele recebeu dos filipenses, essa oferta que ele recebeu da igreja de Filipos, que isso ajudaria muito ele, e faz as saudações clássicas dele, mandando saudações a diversas pessoas. Mas quando a gente pensa em doutrina, qual que é a contribuição grande que a carta de Filipenses nos traz? Em primeiro lugar, a gente vê que o foco principal da carta, nos pensamentos de Paulo a escrever essa carta, era a vida de Cristo, a mente de Cristo. E ele mostra que o reflexo, ou seja, o selo de Cristo na vida de um cristão é a alegria. O cristão é conhecido por ser uma pessoa alegre, mesmo em meio às tribulações. E, de novo, a gente está falando de um cara preso, que já tinha sido preso diversas vezes, que já tinha sido torturado diversas vezes. E o que ele fala? Alegrei-vos no Senhor. Então, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é a marca do cristão e é a marca de que Cristo realmente preencheu a vida dessa pessoa. Além disso, além de falar, a gente vai retomar já logo essa questão da mente e da vida de Cristo no cristão, tem uma coisa que me ressaltou muito aos olhos e me chamou muito a atenção,
que é perceber o relacionamento entre Paulo e entre a igreja e Paulo. E esse relacionamento entre eles deve ser um modelo para as nossas igrejas. Paulo, ele lutava para cuidar não só da igreja, ele cuidava das igrejas que ele tinha feito com cartas. Então, ele pedia para que membros visitassem ele, que o informassem, né? A gente não tinha internet naquela época, hoje é muito fácil, mas ele pedia então que as pessoas fossem até eles e contassem como é que está indo a igreja, quais são os problemas da igreja. As pessoas contavam e falavam, não, então vocês têm que fazer isso daqui, Cristo falou isso, a Bíblia ensina isso. Então ele ia direcionando e cuidando da igreja, não só do campo missionário, ele continuava sendo missionário, mas continuava prestando contas e escrevendo às igrejas. E por outro lado, a igreja também desempenhava muito bem o seu papel de sustento. Com bom grado eles atenderam às necessidades, é isso que Paulo fala, vocês de bom grado atenderam minhas necessidades. A igreja viu que Paulo precisava de apoio, viu que Paulo precisava de ajuda, e prontamente levantou essa ajuda. Prontamente supriu a necessidade. Então a gente percebe o relacionamento ideal que uma igreja e missionários têm que ter. Estou passando por isso agora, né? Eu e minha esposa estamos no campo missionário aprendendo mais e já praticando em comunidades ribeirinhas e temos recebido também apoio de irmãos e da igreja. Né? E quando eu digo da igreja, não só a nossa igreja, somos membros da primeira igreja batista de Florianópolis, que tem nos ajudado muito também, mas também irmãos de diversas outras igrejas que formam o corpo de Cristo universal, a igreja universal, né? Ou igreja invisível, onde todos nós fazemos parte. E essa é a função da igreja. Alguns são chamados para ir para o campo. Eu e minha esposa somos exemplos disso. Nós fomos chamados para ir para o campo e nós fomos para o campo. E outros são chamados a ficar, a viver a sua vida cristã de maneira digna, trabalhando, ganhando e sustentando a obra daqueles que foram chamados para ir. Esse é o relacionamento entre Paulo e a igreja de Filipenses. E eles, os filipenses, levam então isso muito a sério e cumprem isso levantando de maneira grandiosa esse sustento de Paulo, enviando auxílio, enviando pessoas para auxiliar Paulo. E Paulo vem prestando contas. Eu e minha esposa fazemos isso sempre. Todo mês nós mandamos uma carta, prestando conta de tudo aquilo que estamos vivendo, do trabalho que estamos fazendo, para a igreja também poder crescer com isso. A igreja ela é abençoada pelo trabalho missionário também. Participando e sustentando o missionário, a igreja e os irmãos que apoiam os missionários participam das bênçãos do campo também. E a gente quer estender essas bênçãos a vocês, por isso que a gente também tem o costume de escrever cartas e mandar vídeos e mandar informações para vocês, para que vocês possam vivenciar junto conosco as bênçãos do campo. Temos tanto eu e minha esposa, como a Maura, que está dando também uma sala da EBD agora, da PIB, da EBED. Então, que vocês possam se envolver nisso. E existem tantos outros seminaristas e missionários também na igreja. A nossa igreja tem outro casal de seminaristas, que é o Jojo e a Meire. Tem um casal que acabou de se formar, que é o Felipe e a Cirlei, que estão assumindo uma igreja lá na região de Laguna. Então, que vocês possam também se envolver com as igrejas de vocês, para aqueles que não são da nossa igreja, na obra missionária, no campo missionário. Se vocês têm conhecidos, mandem mensagem para eles. É muito importante para o missionário que está no campo receber esse carinho. Recentemente, um colega nosso de seminário ficou muito feliz que ele recebeu em casa, ele está lá no Pará junto com a gente, e ele recebeu em casa uma caixa, e dentro da caixa tinham cartinhas das crianças e de diversos membros da igreja, escreveram cartinhas e bilhetinhos para eles e foi enviado. Isso foi uma surpresa para eles, eles estavam super felizes disso. Esse carinho e esse apoio como missionário, gente, é essencial. A gente sente muita falta. Muitas vezes a solidão no campo é muito grande. Então, o relacionamento de Paulo e a igreja é um modelo que deve ser seguido pelos cristãos. E Paulo continua sua pregação mostrando para eles que ele já tinha rendido tudo a Cristo. Ele fala, gente, tudo que eu tinha eu dei para Cristo. A minha vida está para Cristo. Porque para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro, ele continua no versículo. Mas viver para mim só tem um sentido, Cristo e a pregação do Evangelho. E graças a Deus é o que eu tenho experimentado também com a minha esposa, que o nosso viver é Cristo. E a gente já tem conversado sobre isso.
que a nossa vida vai ser dedicada, sim, à pregação do Evangelho, à pregação das obras de Cristo. E ele mostra que as cadeias que ele estava sofrendo, a prisão que ele estava sofrendo, que ele já tinha sofrido lá, que eles tinham acompanhado, indicavam que ele era um prisioneiro de Cristo. E ele poderia viver ou morrer, mas ele faria isso por Cristo. Eu coloquei os versículos aí para vocês acompanharem, né? Eu fiz um apanhado de versículos nessa fala, mas ele ensinando isso. E ele está falando que tudo perder ou tudo ganhar para Cristo. A vida do cristão deve ser para Cristo. Gente, nosso tempo aqui nesse mundo é muito curto. Nós temos toda a eternidade para ter prazeres e para gozar da presença de Deus e com uma alegria eterna. Aqui nós temos que viver com uma única missão: Cristo, propagar o seu Evangelho, nos tornar cada vez mais parecidos com isso. Paulo já tinha sido conquistado por Cristo. A única paixão dele era glorificar a Cristo. E ele quer que essa experiência seja refletida e repetida na vida dos irmãos da igreja de Filipos. Então ele ora para que o amor de Cristo cresça cada vez mais neles, entre eles, e que eles permaneçam com a mente de Cristo. E o capítulo 2 da carta de Filipenses é o capítulo mais claro falando sobre a mente de Cristo, o comportamento de Cristo, e que eles possam viver essa experiência em Cristo. Paulo ele exorta os filipenses, então, a aplicar esse relacionamento com Cristo no dia a dia. Vocês têm que, no dia a dia, refletir Cristo em cada ação, em cada ato de vocês. Eu comentei com vocês, se não me engano, foi na aula passada ou na retrasada, que eu gosto de usar uma pulseirinha escrito What would Jesus do? Né? O que Jesus faria. E isso é real na minha vida. Eu olho para ela nas decisões que eu tenho que tomar e eu falo, o que Jesus faria no meu lugar? Será que ele estaria falando desse jeito? Será que ele estaria agindo desse jeito? Será que ele estaria fazendo isso que eu estou fazendo? O que é isso? Estou tentando colocar na minha mente a mente de Cristo. Então, tentar agir como Cristo agiria. E é isso que o cristão tem que fazer. E Paulo vai exortar eles a cumprir isso. Coloquem o pensamento de vocês, o pensamento que Cristo teria. E como é que você vai fazer isso? Conhecendo a Cristo. E só assim, tendo o pensamento de Cristo, aí você vai fazer tudo que é verdadeiro, nobre, justo, amável, de boa fama, quando ele retorna para aquele versículo que ele tinha citado. Ter a mente de Cristo é encarar a vida, nossa vida diária, sob a perspectiva de Cristo e agir com as outras pessoas da forma como Cristo agiria. No capítulo 2, versículos de 1 a 11, ele vai relatar muito bem essa forma como Cristo pensa e a humildade que Cristo demonstrou. Ele mostra que Cristo foi completamente diferente de Adão. Adão tentou ser igual a Deus. Se a gente lê ali o relato da queda em Gênesis 3, a gente percebe que Adão, ouvindo a serpente, né, Adão e Eva, eles tentaram se igualar a Deus, ser conhecedores do bem e do mal, ser conhecedores de tudo. E tentando se igualar a Deus, caíram em pecado e se distanciaram de Deus. Cristo faz exatamente o oposto. Né? Nesse trecho conhecido como a kenosis, o esvaziar-se de Cristo, ele faz o quê? Ele se esvazia da sua forma de Deus de maneira voluntária, com humildade. Né? Citando a encarnação de Cristo. E o cristão deve imitar isso, essa forma humilde de ser, essa forma humilde de viver, demonstrando Cristo e sendo como Cristo, não tentando ser igual a Deus, como fez Adão, sendo o oposto disso. E assim, Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque ele se fez servo de maneira humilde. E o cristão deve refletir isso na sua vida diária. Então, são exortações práticas desse apóstolo a uma igreja tão amada por ele, que essas exortações também sirvam para nós hoje em dia, que isso também mude o nosso jeito de viver, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. Continuando, então, nós vamos para a última carta que a gente vai analisar, nessa última carta dessas cartas chamadas Cartas da Prisão. Na verdade, a carta de Filemon
ela foi escrita junto com a carta de Colossenses, né? Eu separei as duas cartas porque, como eu comentei com vocês na aula passada, a temática da carta de Colossenses e de Efésios era muito parecida. Então, para estudar o mesmo assunto, eu coloquei as duas cartas juntas. Como a aula já estava muito longa, eu tinha dado mais de 1 hora de aula, eu resolvi não colocar a de Filemon e colocar a de Filemon hoje, né? Estudar ela separado. Mas elas foram escritas na mesma época e endereçadas à mesma cidade. Filemon era um membro da igreja de Colossos, então a carta ela foi endereçada para a mesma cidade e foi levada à cidade pelas mesmas pessoas. A gente vê em Colossenses quem leva a carta é Tíquico e Onésimo. E quem leva a carta de Filemon? Tíquico e Onésimo. Então, se você for ler a carta, e leia uma carta de Filemon, é rapidinho, dá um pause no vídeo, é um capítulo só, então dá para vocês lerem bem. Quem ainda não leu, vocês vão perceber que ela está sendo entregue para a mesma cidade. Então, elas foram escritas ali no final dos anos 50 ou 60 depois de Cristo. Paulo, de novo, estava aqui na prisão, né, reforçando um pouco isso. E essa carta é uma carta interessante. É a mais pessoal. De todas as cartas que Paulo escreveu, essa é a mais pessoal dele, porque ele está fazendo um pedido pessoal. Então é como se fosse uma carta, realmente um pedido que ele escreveu rápido para alguém e aprove a Deus colocar isso nas escrituras. E eu fiquei me pensando nessa semana, eu falei, o que eu vou falar dessa carta? E essa carta acabou mexendo muito comigo, e é isso que eu vou trazer para vocês. A Epístola de Filemon, ela conta uma história interessante, né? Quase um filme ali, um escravo que conseguiu fugir, né? Então ela conta a história de um escravo chamado Onésimo. Onésimo ele era escravo de um homem chamado Filemon. Então essa carta é dirigida a Filemon, ao senhor do escravo. Morava junto com ele em Colosso, porém em algum momento, não sabemos como, isso não é nos relatado, ele conseguiu fugir, né? Ao que parece ele fugiu e não sabemos se ele roubou alguma coisa, deu algum prejuízo financeiro para ele, porque Paulo depois vai falar que ele mesmo vai arcar se tiver tido alguma coisa, mas ele consegue fugir do seu senhor Filemon e de alguma forma acaba indo parar em Roma, né? Nós não sabemos se ele já conhecia Paulo ou não. Paulo nunca tinha visitado Colossos, né? Então, a igreja de Colossos nós vimos que não foi fundada por Paulo, sim por Tíquico. Mas Paulo passou muitos anos em Éfeso, passou 3 anos pregando em Éfeso, que era relativamente próximo. E provavelmente é de lá que ele conhece Filemon. A gente percebe na carta que Paulo conhece Filemon pessoalmente. Então, como eram próximas, uma das possibilidades é que eles se conheçam ali de Éfeso, né? Mas não sabemos, voltando para Onésimo, se eles já tinham se conhecido ou não. Mas o que a gente sabe é que eles vêm a se encontrar em Roma, enquanto Paulo está preso. E lá, em contato direto com o apóstolo Paulo em Roma, Onésimo acaba então conhecendo a Cristo, passando pela conversão. E agora ele se torna um cristão. Peço perdão, estou engasgando um pouquinho. Ele acaba se tornando um cristão. Essa carta é muito interessante, porque é uma carta muito cordial, muito particular de Paulo. E a gente percebe Paulo escrevendo de uma maneira bem diferente do que ele já tinha escrito nas outras. Ela é uma carta bem curta, né? Mas mesmo assim a gente consegue dividir ela em 3 partes. Primeiro uma introdução, versículos de 1 a 7, o pedido propriamente a Filemon, versículos 8 a 21, e a conclusão em 22 a 25. Então a introdução contém o endereçamento para quem que ele estava escrevendo, para Filemon e para sua família. Ele cita outras pessoas da família de Filemon. Ele faz aquela costumeira bênção e ações de graças que ele faz em todas as cartas, e ele ressalta aqui a caridade de Filemon. Então ele demonstra a Filemon, você é um irmão amado, caridoso, cuida dos outros, e ele espera que o crescimento de Filemon, que o Filemon cresça mais ainda, porque com isso ele alivia muitos santos, ou seja, Filemon cuidava de muitas pessoas, ele está demonstrando esse carinho por Filemon e demonstrando que Filemon era um crente sério. Logo em seguida ele começa então com o pedido dele. Ele, em vez de ordenar, né, ele faz o quê? Ele faz um pedido com jeito, com tato, e isso é muito interessante de ver Paulo fazendo, que ele receba de volta o escravo convertido Onésimo e perdoe ele pelos atos errados de ter fugido. E Paulo vai reforçar esse pedido apontando para a conversão de Onésimo.
E ele se coloca à disposição para compensar Filemão caso ele tenha tido algum prejuízo, caso Onésimo tenha roubado algo dele, ele fala, não, tudo que tiver da conta, manda para mim que eu vou pagar a conta. Né? E ele ainda fala, e ele fala para Filemão que ele sabe, eu sei que você fará muito mais do que eu estou te pedindo, mas eu estou te pedindo com humildade que você receba esse escravo liberto. Ele termina na sua conclusão, confiando de que ele será libertado, ele, Paulo, logo vai ser libertado, e ele fala que Filemão se prepare, porque assim que ele for libertado, ele quer também visitar Filemão ali em Colossos, visitar a igreja de Colossos, então ele fala que ele vai ficar na casa dele. E ele termina com as saudações clássicas que a gente está acostumado de Paulo saudando a diversas pessoas, e se vocês compararem as saudações finais de Filemão e de Colossenses, vocês vão ver que são as mesmas saudações. Como eu disse, foi escrito para a mesma cidade. Né? Mas o que isso nos mostra doutrinariamente, como ela fala no nosso coração? Filemão havia se convertido através do trabalho e da pregação de Paulo. Né? Não sei qual versão de Bíblia vocês estão usando, eu costumo usar a Revista Atualizada e a NVT, a nova versão transformadora, que também é muito boa. E a NVT traduziu isso de maneira muito clara do grego. Essa conversão, mostrando que Filemão tinha se convertido diretamente pelo trabalho de Paulo. E ele escreve assim, versículos 8, 9 e depois o 19. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, e eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Paulo está falando, você me deve a sua própria vida porque fui eu que preguei para você. Fui eu que te mostrei o Evangelho e você conheceu a Cristo. Então, Paulo se mostra, olha, eu podia muito bem, como teu pastor, te ordenar para fazer algumas coisas. Era meu direito também te ordenar, mas eu não quero fazer isso. Eu estou te pedindo em amor, que você revele o amor que você tem pelo próximo, analisando esse meu pedido, concedendo esse meu pedido. Analisando esses textos, a gente consegue então levantar essa hipótese de que Filemão realmente tinha convertido diretamente por Paulo. E Paulo agora, ele fala o quê? O teu escravo que fugiu passou pelo mesmo processo de conversão. O Filemão, Onésimo, se converteu, agora ele não é só um escravo, agora ele é um irmão teu em Cristo. E é interessante, porque essa carta revelou para mim dois contrastes muito fortes e muito interessantes de se ver. O primeiro contraste que eu vi nessa carta é de Paulo, o prisioneiro de Cristo, ou seja, ele havia sido preso devido à pregação do Evangelho, rogando pelo perdão de um escravo. Então é um prisioneiro rogando pelo perdão de um escravo. Um contraste interessante, né? Alguém preso também rogando por alguém que é escravo. E Paulo fala muito bem isso. Vamos ler os versículos 1 e depois 8, 9 e 10. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, que estava junto com ele, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Aqui é o endereço para quem está endereçando a carta. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Que é isso? Onésimo se converteu enquanto eu estava aqui preso. Ele é teu escravo, mas agora eu estou rogando que você o trate como irmão. Onésimo era muito útil para Paulo. Ele trabalhava junto com Paulo. No versículo 11, no versículo 13, Paulo vai mostrar isso. Ele fala ali, acompanhe comigo na Bíblia. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Que é isso? Paulo já era idoso, ele mesmo cita isso na carta, né? Ele já é idoso, já tinha uma idade avançada, e Onésimo ajudava ele, provavelmente nos afazeres ali da casa, afazeres diários, estava junto com Paulo, dando essa assistência depois de convertido, claro. Mas Paulo sabia que essa situação não podia ficar desse jeito. Onésimo precisava acertar as contas com seu senhor. Ele tinha descumprido a lei, ele era um escravo, ele não deveria ter feito isso.
E como cristão, ele fala para Onésimo que Onésimo tem que resolver essa situação. Ainda mais o dono dele, né, o senhor dele, também sendo um cristão. Então Paulo fala, olha, ele me é muito útil, eu queria muito que ele ficasse aqui comigo, ele vai fazer falta, é isso que a gente está falando aqui, mas ele precisa resolver essa situação que ele está passando. Filemon, ele tinha o direito legal de castigar com muita severidade esse escravo, ou até mesmo matar, ele não estaria fazendo nada fora da lei. Se o escravo fugia, o senhor dele, assim que o recuperasse, tinha total direito de, inclusive, matar. Mas Filemon não era um senhor qualquer, ele era um cristão. E Paulo apela para o amor cristão. Ele apela que Filemon o receba agora desta forma. E com isso, nós vemos um segundo contraste escondido aqui na carta. O escravo fugitivo de Filemon, ele é liberto da escravidão do pecado. Então nós temos um escravo fugitivo, que ainda é escravo, mas ao mesmo tempo que agora é liberto. Quando Onésimo fugiu de Filemon, ele não era só escravo de Filemon, ele também era escravo do diabo. Cristo e próprio apóstolo Paulo tratam isso com muita clareza. Vamos abrir em dois textos, em João 8 e em Romanos 6. Em João 8, a gente vê Cristo falando, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você já cometeu uma vez que seja pecado na sua vida, você é escravo do pecado. Então o pecado domina a sua vida, é isso que Cristo está falando. Onésimo era escravo de Filemon, mas também era escravo do pecado, assim como nós. Romanos, Paulo vai falar isso também em Romanos 6. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, quem obedece o pecado é escravo do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma da doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. E essa palavra servos aqui, doulos, ele também se refere a escravos. Agora somos escravos de um novo Senhor. Somos escravos de Cristo, né? É uma banda antiga, não é muito pouco conhecida, mas lá em São Paulo acabou sendo conhecida no meio das igrejas, que se chamava Escravos de Cristo, que falava justamente sobre isso. Lendo essa epístola, essa carta de Paulo a Filemon, a gente percebe como todos nós éramos. Nós éramos como Onésimo, escravos, escravos do pecado. Tentávamos fugir, mas nós continuávamos escravos. Quando eu pensei na doutrina dessa carta e no que falar, foi isso que mexeu muito comigo. Falando, eu era assim como Onésimo, escravo, tentando fugir, tentando lutar, mas continuava escravo, acorrentado pelo meu próprio pecado. Mas em Cristo nós recebemos a liberdade. Assim como Onésimo passou por isso, e eu tenho certeza que ele foi recebido por Filemon, por todo o relato que Paulo escreve de Filemon, que Filemon consideraria isso. Onésimo sendo agora livre, assim como nós também, livres do pecado, livres das amarras de Satanás. Onésimo então se tornou duplamente livre, é isso que Paulo está pedindo. Agora servo de um único Senhor, um só Senhor, Jesus Cristo, que é para ele que nós somos feitos servos. Romanos 6, continuando o capítulo 6, a gente vê isso. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a vantagem desse nosso novo Senhor. Nós somos escravos de Cristo, mas com Ele nós temos a vida eterna. É um dom gratuito que nós recebemos. Não veio de nós, é dom de Deus, como a gente já viu lá em Efésios. A Epístola de Filemon, ela é um grande modelo do relacionamento cristão. Ela revela muito bem aquilo que Paulo falou em Efésios 4:15, de falar a verdade em amor. É isso que Paulo está fazendo. Ele está apelando e falando em amor para Filemon e apelando para o caráter cristão dele nessa bela carta. Paulo esperava que Onésimo pudesse ser recebido com perdão e com graça.
assim como Filemão tinha recebido perdão e graça da parte de Deus. É isso que Paulo está pedindo para ele. Do início ao fim, Paulo se dirige a Filemão como sendo um irmão confiante, não um adversário, ou não alguém que Paulo fala duramente. A gente percebe Paulo falando nas outras cartas de maneira dura, de maneira incisiva, e aqui não. Paulo vai com todo o tato, com todo o carinho, com todo o jeito, apelando para o caráter cristão. Apesar dessa discreta pressão em cima ali dessa situação, ele é muito cuidadoso no jeito de falar. Paulo nunca falou abertamente nas suas cartas contra a escravidão ou pelo fim da escravidão. Mas essa epístola ela atinge diretamente a raiz dessa instituição cruel que era a escravidão e que em algumas regiões do mundo ainda é. Ele mostra que não é assim que um ser humano deve ser tratado, como propriedade. Ele já tinha falado isso em Efésios 4. Efésios 4, de 4 a 6, ele fala: há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos nós somos iguais perante Deus. E em Romanos ele vai falar isso muito mais claramente sobre a nossa igualdade perante Deus. Romanos 3, 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo defende em suas cartas a igualdade entre os irmãos. Nós somos todos iguais, todos pecadores, alcançados por Cristo, regenerados por Cristo pelo amor e pela graça de Deus, mas todos iguais, pecadores, homens e mulheres. Então, ele vai demonstrar em suas cartas, e aqui em Filemão um pouquinho mais forte, sobre isso, sobre essa crueldade que era feita e em alguns pontos ainda é. Nós não podemos considerar uma pessoa sobre outra ou acima de outra. Ou não podemos usar as pessoas para atender a nossas próprias necessidades pessoais e depois descartar. E em Cristo, e isso ele deixa muito claro na carta, uma pessoa se torna um irmão caríssimo, seja falando para Filemão, seja falando para Onésimo. Nós todos somos um perante Cristo, um só tipo, uma só pessoa, junto com Cristo, nos tornamos isso e a igreja tem que refletir isso, essa unidade que ele trabalhou na carta de Colossenses, como nós já vimos, mas que isso também possa nos moldar. E essa carta faz um link também com a carta que ele escreveu aos Filipenses, nesse caráter e nessa mente de Cristo. Né? Em Filipenses ele escreveu que os irmãos da igreja devem refletir isso, e aqui em Filemão ele está falando: Filemão, é isso que eu estou te pedindo, que você reflita o caráter de Cristo, que você exale o caráter de Cristo, que as pessoas olhem para você e vejam amor em você. E que isso também sirva para vocês, esse amor e essa vida no dia a dia moldada por Cristo. Que Deus abençoe muito a semana de vocês. Nos vemos semana que vem. Vocês vão ver que eu vou estar num cenário diferente. Aqui eu estou na casa da minha mãe, em Florianópolis. Semana que vem já vou gravar a aula diretamente lá do Pará. Nos vemos então, meus irmãos. Um grande abraço e adeus.